Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à, à nossa aula sobre probabilidade, falando um pouco do teorema de Bayes, né? E recapitulando um pouco da probabilidade condicional que falamos na aula passada. Então, a probabilidade condicional, ela está presente em muitas situações práticas e que os fenômenos aleatórios eles devem ser considerados e podem ser separados em etapas, né, consecutivas. Então, a informação do que ocorreu em determinada etapa, ela influencia na probabilidade de ocorrência das próximas etapas. E aí, com essa informação, a gente faz um recálculo das probabilidades de interesse, e aí esse novo cálculo, os resultados adquiridos, eles recebem o nome de probabilidade condicional. Então, quando a gente tem dois eventos e a probabilidade condicional de um determinado evento, considerando que um outro evento ocorreu, ela é dada por essa expressão apresentada aqui, que é a probabilidade de A, um evento A, que eu quero saber, levando em conta a ocorrência de um evento B. Então, isso aqui vai ser igual à probabilidade da ocorrência dos eventos A e B, dividido pela probabilidade do evento B. Então, se deduzirmos essa expressão acima, a gente vai ter dois produtos, né? E aí a gente chama de regra do produto, onde a probabilidade do evento A e do evento B, ela pode ser dada pela probabilidade do evento A vezes a probabilidade do evento B, dado que o evento A tenha ocorrido. Ou também ela pode ser encontrada pela probabilidade do evento B vezes a probabilidade do evento A, dado que B tenha ocorrido. Aqui a gente faz referência a probabilidade de B maior que zero quando eu tenho essa expressão. Se no caso eu quisesse saber a probabilidade de B, dado que A tivesse ocorrido, como aqui no caso, então eu tomaria como referência que a probabilidade de A, no caso, que deveria ser maior que zero. E, em continuidade, a gente tem a informação da ocorrência ou não de um determinado evento e a gente tem a definição de eventos independentes. Então, se a informação da ocorrência ou não de um determinado evento B não altera a probabilidade da ocorrência de um evento A, então isso implica que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. Ou seja, acontecer a probabilidade de ocorrência do evento A nada tem a ver com a probabilidade de ocorrência do evento B. Então, vai ser a própria probabilidade de A. Ou seja, a probabilidade da ocorrência de A e B, ela vai ser dada pela probabilidade da ocorrência de A vezes a probabilidade da ocorrência de B. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de eventos independentes. Ou seja, essa probabilidade de A aqui apresentada, a gente pode levar em conta a probabilidade de A dado B, mas como não há interferência, né, esses eventos são independentes, então eu tenho aqui o produto entre essas duas probabilidades, ok? Então, um exemplo, se eu tenho uma família com duas crianças e eu quero saber qual a probabilidade de que ambas sejam meninas, então eu considero o meu primeiro espaço amostral, onde eu tenho todas as possibilidades, né, de nascimento em relação a essas crianças. Então, pode ser dois do sexo masculino, tenho dois eventos em que pode ser um masculino e feminino, outro feminino e masculino, e eu tenho um outro evento que pode ser ambos do feminino, que é o meu evento de interesse, né? Evento favorável também. Então, eu tenho uma opção em 4. Então, eu tenho uma probabilidade de 0,25, ou seja, 25%. Agora, se eu já considero que uma das crianças é do sexo feminino,
Então, eu mudo meu espaço amostral e aí, portanto, eu vou ter 3 possibilidades e aí, novamente, eu vou ter 1 em 3. Então, a probabilidade procurada seria 1/3, que equivale a 0,33 e então saiu de 0,25 para 0,33, ou seja, houve um aumento para 33% no cálculo da probabilidade. Então, os símbolos, a probabilidade B, dado que A tenha ocorrido, e a probabilidade de A, dado que B tenha ocorrido, eles têm aparência similar, mas há uma diferença no que eles representam, e aí a gente precisa fazer essa observação, ter esse cuidado. Por exemplo, se eu tenho um evento em que meu evento A é representar ser bom aluno e o evento B representar ser aprovado no vestibular, então a probabilidade de B dado A é a probabilidade de ser aprovado no vestibular, dado ser bom aluno, ou a probabilidade da ocorrência de A, dado que o evento B tenha ocorrido, é a probabilidade de ser bom aluno, dado ser aprovado no vestibular, né? Que tenha sido aprovado no vestibular. Então, é sempre bom estar observando isso para não confundir, porque esses pares de probabilidades condicionais são justamente o que vão fazer diferença no teorema de Bayes. Então, existem muitos problemas que envolvem um par de probabilidades condicionais e aí a gente vai buscar a fórmula para obter essas probabilidades. Então, a gente já tem por definição que a probabilidade da interseção de dois eventos, A e B, ela pode ser escrita da seguinte forma, né? A probabilidade de A vezes a probabilidade condicional de B dado A, ou a probabilidade de B vezes a probabilidade condicional de A dado B. Então, partindo das probabilidades condicionais acima, a gente vai ter a identidade, né? Igualando aqui, eu tenho que a probabilidade A vezes a probabilidade de B dado A e a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B. Então, quando a gente isola aqui um desses termos de probabilidade condicional, a gente tem a seguinte expressão aqui na minha esquerda, que é a probabilidade de A dado o evento B, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A sobre a probabilidade de B, e aqui, à minha direita, eu tenho a probabilidade de B dado o evento A, que é igual à probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B sobre a probabilidade de A. Então, o teorema de Bayes é uma das aplicações mais importantes das probabilidades condicionais e consiste no teorema de Bayes, né, que envolve as probabilidades a priori, a posteriori e de verossimilhanças. Então, o que isso significa, né? Esse teorema de Bayes, ele serve como embasamento hoje do que a gente chama de análise bayesiana. Então, para compreender com mais detalhe o teorema de Bayes, é necessário entender a regra da probabilidade total, que expressa a probabilidade total de um resultado por meio de vários eventos disjuntos. Inicialmente, considere o problema encontrar o valor para a probabilidade do evento A. Então, a gente tem o evento A aqui dentro do meu espaço amostral, que eu esqueci de identificar aí, mas a gente tem aqui uma situação onde eu tenho o meu espaço amostral ômega particionado, né, aí em 4 partes, e aí nós temos o evento A fazendo interseção com cada uma dessas partições. Né? A seguir, nessa figura seguinte, a probabilidade A pode ser determinada pela interseção entre o evento A e as partições de BI. Então, quero saber a probabilidade A, vai ser a probabilidade da interseção de B1 com A, de B2 com A, de B3 com A e de B4 com A. E aí isso a gente chama de probabilidade total. Então, nos espaços amostrais ômegas formados pela união de partes BI disjuntas, ou seja, mutuamente exclusivas, a probabilidade de qualquer evento de ômega é o quê? A probabilidade das interseções do evento procurado e essas partições. E substituindo a definição que a gente já conhece de probabilidade condicional, nós temos que a probabilidade do evento A vai ser a probabilidade condicional de A
dado o evento B1 tenha ocorrido, vezes a probabilidade do B1, e assim sucessivamente. Então, a probabilidade do evento A, a probabilidade total, ela é representada por esse somatório de probabilidades condicionais de A dado um evento BI a ter acontecido, vezes a probabilidade de BI. E, seguindo, a gente tem a seguinte proposição. Se B1, B2 e Bn, uma partição do espaço amostral ômega, com essa probabilidade de BI maior que zero para um I variando de 1 até N, dado que qualquer evento A em ômega tem-se, que a probabilidade de A, né, que a gente acabou de ver, é a probabilidade total, e com isso nós temos que a probabilidade de um evento BJ, de uma dessas partições, dado que A tenha ocorrido, vai ser a probabilidade de um BJ inter A sobre a probabilidade de A. E essa probabilidade de A é justamente essa probabilidade condicional ou essa probabilidade total que nós vimos anteriormente. E aí, só falando um pouquinho mais a respeito desse teorema, então aqui seria justamente a expressão que define o teorema de Bayes. E aí nós temos algumas observações, né? Essa probabilidade desse BJ aqui, ela é conhecida como probabilidade a priori, ou seja, é uma escolha inicial, uma informação inicial que nós temos. A probabilidade a posteriori, ou seja, a probabilidade revista depois de uma nova informação, que é a probabilidade que eu estou querendo buscar. E esse fator de verossimilhança nada vai ser como uma razão de probabilidades, ou seja, de um fator, né, de uma razão de probabilidades que já tenha até conhecimento. E aqui é a probabilidade total. Então, quem foi Thomas Bayes foi um matemático inglês, conhecido por ter formulado o caso especial do Teorema de Bayes. Ele, em 1719, matriculou-se na Universidade de Edimburgo para estudar lógica e teoria. Richard Price, que foi um outro pesquisador, acreditava que o Teorema de Bayes ajudou a provar a existência de Deus, né, nessa obra A Divindade. E essas notas do Teorema de Bayes só foram divulgadas tempos depois, né? Então, a gente apresenta aqui um exemplo, né? O Teorema de Bayes, ele é visto bem na área de saúde, utilizado. Então, eu tenho um probleminha que eu formulei como título: os testes para diagnóstico de doenças são bons, são ruins, funcionam? Então, o que a gente faz? Aqui a gente submete, né? A gente está num período que fazendo testes, né, para o COVID, e nesse período as pessoas têm qualificado ou desqualificado esses testes, né? Até porque às vezes eles dão muito falso positivo, como também falso negativo, né? Então, vamos falar um pouquinho disso nesse exemplo. Então, o diagnóstico para uma doença grave que atinge 3% da população adulta em uma determinada região é feito por um invasivo exame que produz resultado positivo ou negativo. Pesquisas mostraram que esse exame produz um resultado positivo em 85% dos doentes, mas também um falso positivo em 2% dos casos. Se uma pessoa adulta desta região fizer o exame e o resultado for positivo, indique qual a probabilidade de essa pessoa ter a doença. Então, um resultado positivo nem sempre quer dizer que a pessoa tem a doença. Por quê? Porque, segundo aqui, ele aborda que ele dá 2% de falso positivo nos casos da doença. Então, quando a gente tem dados de saúde e nesses testes de diagnóstico,
Essas duas variáveis, doente e saudável, ela representa quatro possibilidades. Primeiro, a pessoa está doente e o teste ser positivo, isso é um verdadeiro positivo. A pessoa está saudável e o teste ser negativo, isso é um verdadeiro negativo. Agora, a pessoa pode estar saudável e o teste ser positivo, né? Então, é um falso positivo, e a pessoa está doente e o teste ser negativo, é um falso negativo. Então, essas duas últimas frases aí, o falso positivo e o falso negativo, eles estão demonstrando exatamente o contrário, né? A pessoa está saudável e o teste indicar que ela está doente, e a pessoa está doente e o teste indicar que ela está saudável. Então, isso aí pode ocorrer porque sempre a esses testes há uma probabilidade associada e eles não são 100% seguros, né? Então, os pesquisadores, eles buscam a eficácia desses testes justamente para reduzir essas premissas. Então, dentro desses conceitos, a gente tem dentro da epidemiologia duas definições, a sensibilidade e a especificidade. Eu só estou apresentando aqui para título de informação, né? Então, a sensibilidade do teste é a proporção entre o número de doentes que o teste consegue detectar, verdadeiro positivo, e o número total de doentes. Em outras palavras, é a probabilidade do teste ser positivo para uma pessoa doente. Então, seria a probabilidade condicional do teste ser positivo, dado que a pessoa está doente. A especificidade informa qual a proporção entre o número de pessoas saudáveis que o teste detecta como negativas, então é o verdadeiro negativo, e o número total de pessoas saudáveis. Em outras palavras, é a probabilidade de o teste ser negativo para uma pessoa saudável. Então, qual é a probabilidade do teste ser negativo, dado que a pessoa está saudável? E aí a gente vai para a resolução da questão. Então, quando a gente vai fazer a resolução de uma questão pelo teorema de Bayes, a gente tem que organizar todo o enunciado da questão. Então, ele só se solicita o cálculo da probabilidade de uma pessoa ter a doença, sabendo que o exame deu negativo. Então, a gente denota por D o portador da doença, S saudável, a probabilidade, né, que ele fala que da pessoa estar doente, ele diz que nessa população 3% das pessoas apresentam a doença e 97% das pessoas estão saudáveis. Então, P de D 0,03 e P de S 0,97. T mais é o resultado do teste ser positivo, o evento. E aí ele dá duas probabilidades. A probabilidade do teste ser positivo, dado que a pessoa está doente, ou verdadeiro positivo, né? É 0,85. E a probabilidade do teste ser positivo, dado que a pessoa esteja saudável, é 0,02. Então, esse aí é o falso positivo. O que ele quer buscar na questão, voltando lá, qual a probabilidade de essa pessoa ter a doença se o resultado for positivo. Então, qual a probabilidade da pessoa estar doente realmente, dado que o teste foi positivo. Então, a gente vem observar. Então, qual a probabilidade da pessoa estar doente, dado que o teste foi positivo? Isso aqui vai ser a probabilidade da pessoa, do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente, vezes a probabilidade de estar doente, dividido pela probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente, vezes a probabilidade de estar doente, mais a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está saudável, a probabilidade da pessoa estar saudável. Então, aqui no denominador, eu apresento todas as possibilidades, certo? E aqui eu apresento as probabilidades relacionadas à minha pergunta. Então, pelo enunciado, ele diz o quê? Que a probabilidade do teste ser positivo, dado que a pessoa está doente, é 85%.
e o do teste ser positivo, dado que a pessoa está saudável, é 0,02. Então, a gente tira algumas informações, né? Tem outra informação que ele me diz que a probabilidade das pessoas estarem doentes nessa região é 3%, e a probabilidade de pessoas saudáveis é 97%, né? 0,97. Então, aqui, a probabilidade do teste ser positivo, dado que a pessoa está doente, é 0,5. A probabilidade de doentes nessa região é 0,03. E aqui eu tenho a probabilidade de teste ser positivo, dado que as pessoas estão doentes, fez a probabilidade doente, que a gente calculou aqui em cima, mais a probabilidade do teste ser positivo, dado que as pessoas estão saudáveis. Essa informação ele me passa aqui no enunciado da questão, e aqui a probabilidade de saudáveis eu tiro aqui que é 0,97, por quê? Porque no enunciado da questão ele me deu que eu tinha 3% de pessoas doentes, né? E a gente até apresentou já aqui. Então, fazendo os cálculos aqui, eu chego a 0,568, ou seja, 56,8% é a probabilidade da pessoa estar realmente doente quando o teste for positivo. Então, é uma probabilidade para mais de 50%. Especulando um pouco a respeito desse resultado, a gente, quando faz exames, né, na vida real, a gente sempre procura testes que me dê mais confiabilidade. Então, quanto maior for essa probabilidade, é mais garantias do que aquele teste é válido para a situação. Então, aqui eu apresentei um problema sobre o teorema de Bayes. Existem inúmeras outras situações e eu deixo para vocês explorarem mais a respeito. Eu espero que vocês tenham compreendido. Alguma dúvida que tiverem, estou à disposição para a gente falar um pouco mais a respeito. Obrigada e até a próxima.